Muito antes dos tempos modernos, existia uma região esquecida pelos mapas e ignorada pelos reis. Entre colinas densas e trilhas cobertas de neblina, havia um vale chamado Monte Brando. O lugar era tão isolado que muitos acreditavam que o tempo ali corria de forma diferente. Lá, os ventos sussurravam histórias antigas e as árvores pareciam guardar segredos do mundo dos homens e dos espíritos. Nesse vale, vivia um camponês chamado Elias, um homem simples, de fala firme, barba grossa e mãos calejadas pelo trabalho árduo com a terra. Morava com sua esposa Noemi, uma mulher serena, sábia e devotada. Juntos haviam construído uma pequena propriedade com suas próprias mãos, uma casa de madeira robusta, uma horta vibrante, um celeiro modesto e um curral onde criavam galinhas, ovelhas e 2 cabras. Eles não tinham ouro nem servos, mas o que possuíam era suficiente. Havia amor, paz e fé, algo que para muitos valia mais que qualquer riqueza. Todas as noites, após o jantar, Elias e Noemi sentavam-se ao lado da janela, de onde viam a lua subir devagar pelo céu escuro. O silêncio daquela paisagem, interrompido apenas pelo cantar de grilos ou o mugido distante de algum boi, fazia do momento um santuário de tranquilidade. Mas não era só de beleza que vivia Monte Brando. Aquela terra também carregava lendas. Contava-se que um espírito antigo, um ser das trevas chamado Malvar, o tentador, costumava vagar de vila em vila, disfarçado ora de homem rico, ora de andarilho sábio, comprando a alma dos fracos com promessas tentadoras. Malvar não precisava forçar ninguém. Sua maior arma era a astúcia. Sussurrava desejos no ouvido das pessoas. Você merece mais. Por que trabalhar tanto se posso te dar tudo em um instante? E aos poucos, os corações se rendiam. Ele oferecia o que o povo mais cobiçava: ouro, terras, prazeres, status. Em troca, pedia pouco, obediência cega e silêncio. Com o tempo, Malvar havia corrompido quase todo o vale. As famílias começaram a mudar. Tornaram-se gananciosas, egoístas, invejosas. As orações desapareceram dos lares. O solo ficou mais seco. Os animais começaram a adoecer. E ainda assim, ninguém fazia nada. Era como se todos estivessem hipnotizados. Todos, menos Elias. O camponês nunca se deixou seduzir. Para ele, não havia riqueza que pagasse a paz que sentia ao acordar ao lado de sua esposa, ao ver o trigo brotar, ao dar bom dia ao galo do vizinho ou ao compartilhar o pão com um estranho. Ele sabia que o que é construído com suor e fé vale mais do que qualquer presente sem esforço. Essa resistência começou a incomodar Malvar. Por que esse velho insiste em me desafiar? Resmungava o ser das trevas, num dia em que o céu estava particularmente cinzento. Já tomei o coração de reis e comerciantes, já arrastei sacerdotes e poetas, mas esse camponês me ignora como se eu fosse um inseto. Malvar decidiu então que ele mesmo resolveria o assunto. Naquela noite, Elias e Noemi estavam terminando de jantar. A mulher havia preparado um ensopado com legumes frescos e um pouco de leite de cabra. Era uma refeição simples, mas feita com amor. O dia foi longo, disse Elias estalando os ombros, mas a plantação está forte este ano. Noemi sorriu. É a graça de Deus, meu bem. Ele nunca nos desampara. De repente, um som estranho ecoou pela colina. Um misto de tambor, risadas e gritos distorcidos. Elias largou a colher, franzindo a testa. Você ouviu? Ouvi, e não gosto do que escutei. Os dois se levantaram com cautela. Elias pegou uma lamparina e abriu a porta lentamente. No que acenderam a luz, o que viram fez Noemi levar as mãos à boca. 6 figuras horrendas dançavam ao redor da fogueira no meio do pasto. 5 eram pequenos e grotescos, como se fossem pedaços de sombra mal costurados em forma humana. A 6ª figura era alta, de pele acinzentada, olhos incandescentes e um sorriso largo e venenoso. Era Malvar. Malvar avançou devagar, como se não pisasse na terra, mas a deslizando sobre ela. Suas vestes eram feitas de fumaça escura, e por onde ele passava, a relva murchava. Os 5 diabretes que o seguiam batiam tambores feitos de couro seco e ossos. A música era dissonante, quase hipnótica. Elias se manteve firme na soleira da porta. Por dentro, seu coração batia como o galope de um cavalo assustado, mas por fora, seus pés pareciam fincados no chão como raízes de uma árvore centenária. Elias, finalmente nos encontramos, disse Malvar, com uma voz que parecia vir de várias direções ao mesmo tempo. Escutei histórias sobre sua teimosia. Dizem que você não se dobra por nada. Não me dobro porque já tenho em quem me apoiar, respondeu Elias, e não há sombra que me faça esquecer da luz. Malvar soltou uma risada rouca, enquanto os diabretes pulavam ao seu redor como crianças zombeteiras. Ah, que belo discurso. Mas veja bem, Elias, todos os outros já entenderam que resistir a mim só traz sofrimento. Eu não vim aqui para machucar, eu vim para oferecer. Elias ergueu a lamparina. A luz tremulava, iluminando seu rosto cansado, porém sereno. Vá embora.
Esta terra é nossa. E a alma também. Você não é bem-vindo aqui. Malvar fingiu indignação, arregalando os olhos. Nossa, mas que ousadia! Você realmente acha que este pedaço de chão pertence a você? Deu um passo adiante, cruzando a cerca como se ela não existisse. Ovelhas começaram a gritar no curral, e a cabra mais velha desmaiou de susto. Elias, Elias, você me provoca, e eu admiro isso. Mas me pergunto, será que está preparado para jogar comigo? Noemi surgiu atrás do marido, segurando um terço feito de caroços de açaí, presente de sua mãe. Elias, não fale com ele. Ele não é como os outros. Ele mente com a voz, com o olhar e até com o silêncio. Malvar sorriu para Noemi, como um lobo que vê o portão do galinheiro aberto. Que bela esposa, fiel e prudente. Não se preocupe, minha senhora. Não sou um ladrão. Apenas gosto de apostas. Apostas? Indagou Elias, ainda firme, mas sentindo a tensão aumentar. Um jogo, simples. Um desafio entre duas mentes. Se você vencer, eu desapareço destas terras para sempre. Mas se perder, me dará o que me pertence por direito. Nada aqui é seu, retrucou Elias. Isso veremos. Vamos fazer o seguinte. Você me faz uma pergunta. Uma só. E eu lhe satizo. Faço uma também. Quem não souber responder, perde. Noemi segurou o braço do marido com força. Não aceite, Elias. Ele não joga limpo. Mas Elias sabia que não havia escolha. Aquele ser não sairia dali por vontade própria. Ele precisava confrontá-lo. Era agora ou nunca. Está bem, disse ele com a voz firme. Que comece. Malvar estalou os dedos. O som dos tambores cessou imediatamente. O vento parou. Até as estrelas pareceram piscar mais devagar. Muito bem, meu caro. Já que foi corajoso o suficiente para aceitar, eu começo. O ser deu uma volta em torno de Elias como se o medisse. Me diga então, quantos potes seriam necessários para esvaziar o mar? Elias não respondeu de imediato. Fechou os olhos e respirou fundo. A pergunta era uma armadilha. Parecia impossível, mas não era. Bastava pensar com clareza. Depende do tamanho do pote, respondeu enfim. Se for do tamanho do mar, basta 1. Se for metade, 2. Se for 1/10, 10. E assim por diante. O sorriso de Malvar murchou por um instante. Ele havia subestimado o camponês. Muito bem, muito bem. Aceito sua resposta. Agora é sua vez. Elias se aproximou devagar. Parou a poucos passos do ser, das sombras. Olhou fundo em seus olhos flamejantes e falou com voz clara. Em uma ilha cercada por crocodilos há uma palmeira. Ao pé da palmeira, um leão faminto. No topo, um macaco com fome. Ele precisa chegar ao outro lado, onde há comida, mas não pode descer nem nadar. O que ele faz? Malvar piscou. Os diabretes pararam de se mexer. Era como se o tempo tivesse parado. No momento da pergunta. Repita, pediu ele franzindo o senho. Elias repetiu. Malvar cruzou os braços. Depois coçou a cabeça. Depois as costas. Depois os dentes. Caminhou em círculos, murmurando hipóteses. Olhou para os diabretes como se esperasse ajuda, mas eles só encolhiam os ombros. Dê-me um tempo, pediu ofegante. Você estabeleceu as regras. Agora deve respondê-la aqui e agora, lembrou Elias. Malvar olhou ao redor, como se procurasse uma saída. O céu parecia mais escuro, a lua mais pálida. Eu não sei, disse por fim entre os dentes. O silêncio que se seguiu à confissão de Malvar foi quase sagrado. Nem os grilos ousavam cantar. A terra parecia conter a respiração, aguardando a sentença. Não sabe? Repetiu Elias, com um semblante calmo, mas os olhos atentos. Então lhe direi, se nem você sabe o que fazer, imagine o pobre macaco. Por um momento Malvar ficou paralisado. Aquilo não era uma resposta comum. Era uma provocação, uma rasteira em forma de sabedoria. E ainda assim, ele sabia que havia perdido. As regras que ele mesmo impusera o condenavam. A humilhação ardia mais que fogo. Isso foi um truque, gritou com a voz reverberando pelas colinas. Uma armadilha, um jogo de palavras, não uma resposta verdadeira. Elias deu de ombros, mas foi você quem propôs o jogo, e foi você quem perdeu. Os diabretes, assustados com a fúria crescente de seu mestre, começaram a se afastar como crianças que veem o pai prestes a explodir. Não! Berrou Malvar, seus olhos agora em chamas. Eu sou o Senhor das Trevas. Eu não perco. Começou a girar em círculos, liberando faíscas do chão, fazendo as árvores tremerem. Mas a cada passo que dava, sua figura ia encolhendo, encolhendo, até que sua sombra se desfez como fumaça ao vento. Vamos embora, gritou com voz distorcida. Esta terra fede a fé. Com rabos entre as pernas, os 5 diabretes fugiram em disparada atrás dele, sumindo por entre as árvores do bosque. O vento voltou a soprar. As estrelas piscaram novamente, e a paz caiu sobre Monte Brando como um manto suave. Elias e Noemi continuaram de pé por alguns minutos. Não sabiam se deviam se ajoelhar, chorar ou simplesmente agradecer. Mas sem dizer uma palavra, se abraçaram com força. Havia uma sabedoria muda naquele gesto, um amor antigo, uma fé que nenhuma escuridão conseguiria apagar. Voltaram para dentro da casa ainda meio atordoados. A lamparina tremulava como se também tivesse passado por uma batalha. Acho que o ensopado esfriou, disse Noemi, tentando sorrir, embora os olhos ainda estivessem marejados. Então vamos esquentar, respondeu Elias com a voz mais firme do que antes, e fazer uma oração. Mas ao se aproximarem da mesa, notaram algo estranho.
Havia um homem sentado à cabeceira. Não tinham ouvido a porta se abrir. Ele usava uma túnica simples, clara, e havia uma luz em seu rosto que não vinha da lamparina. Elias. Noemi, disse o forasteiro com um tom de voz que parecia um canto suave. Feliz é aquele que resiste ao mal e não negocia sua alma. Hoje, me sento com vocês. Os dois não sabiam se deviam ajoelhar ou oferecer um prato. Mas antes que dissessem qualquer coisa, o visitante sorriu com ternura. Onde há fé verdadeira, ali também está o meu pai. E onde meu pai habita, o mal não reina. Sente-se, Noemi. Sente-se, Elias. Esta noite ceno com vocês. Nenhum deles ousou contrariá-lo. Serviram novamente os pratos, dividiram o pão e terminaram o jantar que haviam, interrompido com o barulho dos tambores. Lá fora, o vento soprava suave e as estrelas, pela primeira vez em muito tempo, brilhavam com força sobre o vale de Monte Brando. E assim, o homem que resistiu ao tentador se tornou uma lenda, não por força, não por riqueza, mas por algo que poucos possuem, a coragem de dizer não ao que é fácil e sim ao que é justo. E dizem que até hoje, em noites de lua cheia, quem passa por aquelas colinas sente no ar um cheiro de sopa fresca e escuta ao longe uma risada suave, não de zombaria, mas de quem venceu.